Mais uma vez, registramos nossos agradecimentos a cada um de vocês que estão hoje aqui presente no auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Agradecemos a cada um de vocês que estão nos acompanhando através do canal do Sindicato Rural, em parceria com a AgroNews. Obrigado, nosso ex-presidente Jorge Pires, ex-presidente Vicente Falcão, atual vice-presidente. Obrigado, Celso Nogueira, que se faz presente também, presidente do Sindicato Rural. Senhoras e senhores, vamos receber Aretuza Neme, influenciadora digital Agrofuna, do perfil Ela é do Agro. A consultora foi nomeada pela Forbes como uma das 100 mulheres mais poderosas do agro, e eleita pela OTAN como Baby Canossauro Rex Safra 2023. Senhoras e senhores, os nossos aplausos. Vamos receber a Aretuza. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, gente, que delícia. Eu vou fazer uma apresentação rapidinho aqui para vocês. Quando o pessoal do fórum me convidou, eu falei, eu não curto da palestra, eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar com as pessoas. Mas antes, eu tô vendo que a casa tá cheia, eu quero ouvir o bom dia de vocês, mas eu não quero um bom dia tímido, viu? Tô achando vocês muito tímidos. Eu quero que vocês mostrem a força que a gente tem no agronegócio. Então, eu quero um bom dia bem gostoso, daqueles que dá até aquele baque na gente. Vamos, para a gente poder agitar um pouco o nosso dia. Bom dia, gente! Ai, que delícia, melhorou. E eu já vou avisando que, como eu me propus a fazer um bate-papo aqui com vocês, se vocês não perguntarem, eu vou descer aí e vou perguntar para vocês, porque é disso que a gente gosta. A gente gosta dessa interação e a gente gosta de falar sobre o agro. Bom, puxando ali a linha da Ana, que eu achei muito interessante, achei muito bonito o que ela fez, para as pessoas que estão em casa ou que estão aqui, que têm aí alguma necessidade especial em relação ao visual, eu sou Aretuza Negri. Hoje eu estou aqui num palco. As pessoas que veem minhas fotos acham que eu tenho 1,80, mas eu tenho 1,56,5 e faço questão desse meio. Hoje eu estou vestindo uma saia caqui, uma blusa preta, estou de cabelo preso e estou usando brincos longos. Tenho uma pele clara e espero que você aí tenha conseguido visualizar um pouquinho de quem eu sou fisicamente através da minha descrição. Bom, para quem já me acompanha, já deve ter visto aí o @elaedoagro. Para quem não me acompanha, abre aí as mídias sociais agora e comece a seguir o Ela é do Agro, porque a gente vai falar aqui sobre agronegócio. É muito fácil a gente falar para o agro, né? Conversar com os nossos pares. Mas eu acho que, como a Ana bem colocou, o Álvaro bem colocou, o desafio da nossa comunicação é falar sobre o agro. Como fazer aquilo que nós estamos construindo aqui dentro ir para fora da porteira. Afinal, quem está lá fora, quem está ali cozinhando o alimento que a gente produz, também faz parte dessa cadeia do agronegócio. Eu não vou demorar muito aqui, porque eu sei que tem perguntas muito pertinentes, então eu já vou abrir espaço para os colegas que vão subir aqui no palco para a gente começar a fazer essa discussão. Vamos lá? Convido então novamente ao palco Ana Sampaio. Convido também Álvaro de Carvalho, por gentileza. E como mediadora, convido Dejone Anon, jornalista especializada em agronegócio e empresária da comunicação em Mato Grosso. Bom dia, sejam todos bem-vindos novamente. Bom dia, pessoal. Eu não dei o meu bom dia para vocês ainda. Voltei. Vocês acharam que vocês estavam livres. Se deram mal. Vamos lá, então. Uma honra para mim estar aqui como mediadora nesse painel, então, que a gente vai falar muito sobre a comunicação. Álvaro, você é o homem no meio dessas mulheres. Como você está se sentindo, Álvaro? Que tá intimidado. Mais ou menos o que a gente se sente, como a gente se sente, né? Muito sortudo. E falei para vocês que o agro sempre foi muito generoso comigo, viu? Está aqui o exemplo. A gente fica feliz até dessa questão também, porque as mulheres estão cada vez mais presentes e participativas em diferentes atividades dentro do agronegócio e da agropecuária também.
Bom, a Aretusa já se apresentou, mas eu quero que ela fale um pouquinho mais sobre ela. Quero saber como a Ana colocou, se ela é dentro da porteira, fora da porteira, em cima da porteira, ou como eu já comentei com uma querida colega aqui, tem gente que, assim, nasceu do agro, mas não desenvolve a atividade do agro, então está ali, está em cima, né? Olha, é um termo interessante, eu não tinha ouvido ainda, eu acho que eu sou mais em cima da porteira do que fora da porteira, viu? Eu até nem comentei tanto aqui para a gente poder puxar esse gancho de conversa. Eu nasci no agro, tá? Eu nasci literalmente numa usina no interior do Mato Grosso do Sul, mas eu amo Mato Grosso, viu, gente? Não é porque eu sou sul-mato-grossense que eu tenho essa rincha que a galera tem, não. E eu nasci, cresci nesse ambiente do setor sucroenergético, que meu pai sempre atuou nessa área. Quando eu fui fazer o meu vestibular, eu quis agronomia, mas a faculdade não me quis, gente. Eu não passei por 4 pontos em agronomia, só que ainda bem que eu não passei, porque eu tive a oportunidade de estar prestando faculdade de serviço social. Eu desenvolvi um trabalho voluntário dentro de uma usina e eu achei fantástico o trabalho dentro do serviço social, essa coisa mais voltada para humanas, e parti fazer o curso de serviço social. Só que o agro é um bichinho que pega na gente, né? Eu trabalhei muito tempo na área social, mas eu tive a oportunidade de voltar para o agro, né? Quando eu voltei para o agro, eu volto para uma área administrativa, porque eu já tinha especializações nessa área. E foi ali que eu comecei a sentir uma necessidade da gente falar mais sobre o agro, porque apesar de eu estar dentro de uma empresa agro, eu via os diferentes agros que existem no Brasil. Tem muita gente que não sabia o que acontecia dentro de uma área de gestão, de uma empresa, de uma fazenda, o que acontecia no campo. Então, eu comecei a trazer essas discussões para um perfil no Instagram. Então, o Ela é do Agro, ele nasce num momento em que se falava muito da atuação das mulheres no agro e que também o agro ele estava crescendo nas discussões, se falavam mais de eventos. Então, eu comecei ali a falar um pouquinho do que acontecia em Piracicaba, que é a cidade onde eu moro hoje, que é um polo tecnológico muito forte em relação ao agronegócio, e, de repente, eu via empresas multinacionais me convidando para poder fazer cobertura de evento. Então, o Ela é do Agro, ele toma esse posicionamento de ser um perfil de comunicação no agro, onde a gente falava sobre agro a partir de uma ótica feminina e, principalmente, trazendo os principais eventos do agronegócio que aconteciam para as mídias sociais e aí democratizando a questão da informação para quem não podia estar em um determinado evento. Ok. Bom, eu vou pegar ganchos das apresentações da Ana, do que a gente tem de conhecimento da Aretusa e do Álvaro também. Álvaro, você colocou um certo incômodo com a questão de investimentos quando você chegou, e a gente costuma dizer, né, a gente chega e tudo é mato, e baixos investimentos. Na sua visão hoje, isso mudou? Os setores, e aí não só os que você atende, mas as empresas também que você vê atuando no agro, em determinados momentos de crise, comunicação continua sendo uma prioridade, no nosso entendimento deve e precisa ser, e além dessa questão do investimento, mentalidade do produtor continua sendo, do produtor ou das empresas envolvidas no agro, continua sendo um desafio, essa mudança de mentalidade, o entendimento do investimento em comunicação? Ele continua, mas de uma forma muito diferente do que era 20 anos atrás, né? O setor, do ponto de vista de comunicação, ele deu uma guinada gigantesca. Ainda é longe do perfeito, longe do ideal, longe até do possível, mas o avanço é gigantesco. E, em relação à mentalidade, uma coisa que eu aprendi em todos os setores, assim, que não tem nada que move, que faz o setor andar, a economia andar, ou o ser humano se mexer, mais do que a concorrência. A concorrência é um negócio danado que cutuca. Então, assim, tudo depende. Eu já vi épocas de crise que, de fato, o pessoal corta, mas se um concorrente põe a cabeça de fora, o resto vem. Bum, sabe? Então, e hoje, dificilmente... Hoje é um setor muito concorrido. Eu trabalhei para empresas que o meu trabalho era só falar para o produtor que chegou algo. Estou iniciando o processo de venda. Não tinha nenhum concorrente na região. A região de Querência é uma delas, né?
E hoje eu pego a própria região de querência, em praticamente tudo que o agro compra, o cara tem 10, 15 opções de fornecedores de compra. Então, esse cenário concorrencial, ele acelerou isso de uma forma brutal. E a mentalidade, antes eu falava com os fundadores. Quando eu falei que ia contar a causa, desliga as câmeras aí que eu vou contar. Tem por exemplo, quando eu fui apresentar essa marca da Schaeffer, foi no meio do processo de transição, ainda ficava lá em Sapezal. E aí, o seu Eliseu, o chefe, não sei se vocês conhecem, então eu comecei lidando só com eles. E a turma é um pouco mais, como eles falam no sul, é mais grosso que dedo destroncado. E aí, a gente foi apresentar, o povo que eu cheguei cedo, marcou 7 horas lá para todo mundo, para o escritório. E o pessoal até da família assim, chegou um pouquinho atrasado. 15 minutos atrasado. O seu Eliseu estava cuspindo marimbondo. Aí eu vou apresentar, ele pega o microfone e fala assim, é o seguinte, fala rápido. Falou para mim, fala rápido, que isso aqui é uma baboseira, isso não vai mudar a minha empresa, isso não vai acontecer nada, isso aqui é uma perfumaria. Desse jeito. Rasgou o verbo ali, a gente foi para a apresentação até meio michuruca. E, ao mesmo tempo, um dos caras mais arrojados do agro é o filho dele que sucedeu ele como executivo da empresa, que é o Guilherme Schaeffer. Então, assim, não é que está mudando, capotou o jeito de lidar. Não é que fez uma curva, saiu capotando, assim. Então, por exemplo, a gente fez esse trabalho da agricultura regenerativa do Mais Vida na Terra lá com o Guilherme tocando. Nós estamos falando do maior, primeiro e principal projeto que vai mudar, aparentemente está dando indício que vai mudar a forma de fazer agricultura no mundo, feita por esse cara, filho daquele outro. Então, assim, a gente lidou com todo mundo. Agora, a percepção hoje é muito mais favorável ao profissional de comunicação, principalmente o profissional. Talvez antes tinha mais espaço aqui. O cara teve um problema extraprofissional na vida pessoal, saiu no jornal, aí ali ele via comunicação. Hoje não, hoje ele já entende que isso precisa ser sistematizado dentro do negócio. E está meio que geral. Empresas grandes, pequenas, empresas antigas, empresas que começam, profissionais, a gente faz muito trabalho para profissional. Teve há alguns anos eu comecei a fazer trabalho para agrônomo, de comunicação para agrônomo. E era um negócio que 20 anos atrás era impossível disso acontecer. Legal. Pegando o gancho da sua fala, dessa questão de o valor que a comunicação tem, dada aí esse valor por pessoas diferentes, nesse caso que você contou, Ana, como é que você verifica esse valor vindo das empresas, de clientes, de produtores, e como acessar esse mercado enquanto comunicador? 2 perguntinhas aí para você. Assim, eu sempre falo que esses valores, né, eles precisam, de alguma forma, continuar, eles precisam continuar dentro da empresa e falar de valor não material e depois valor material. Então, eu sempre falo que comunicação e cultura precisam andar juntos, né? O que é cultural para nós, o que é cultural para uma empresa, a comunicação precisa ser cultural, fazer parte da nossa cultura, se comunicar, né? Então, falando desses valores que se passam, né, de geração para geração, eles... eu sempre falo que a essência não muda, mas a forma de, né, executar é o que vai melhorando, evoluindo todos os dias. E aí, falando de valores financeiros, a gente, peças lindíssimas, né, publicitárias. Eu fiquei emocionada com a do Renato Teixeira, porque eu sou fã do Renato Teixeira, viu? E, assim, lindíssimas peças, mas que precisam de um investimento para que elas cheguem até o público, né? Então, onde é que esse agro vai fazer esse investimento? Né? É na mídia, né? Nós, jornalistas, fazemos mídia espontânea. O Álvaro já faz a mídia paga, então são trabalhos que se complementam. Então, essa questão de agregar o valor, investir esse valor, né? Culturalmente, está tudo muito envolvido. Então, eu falei na minha palestra até que não se tem nas redações hoje jornalistas especializados em agro nos veículos que a gente mais acessa, né?
Porque não tem esse investimento do setor nesses veículos. Então, onde é que você vai investir? Eu vou investir mais no jornalismo policial, porque dá clique, né? E eu vou investir mais na política, porque é quem, hoje, as grandes mídias pagas e quem está investindo nos veículos de comunicação são instituições, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, prefeituras, câmaras de vereadores. E acaba que o agro ele não faz esse investimento, né, Álvaro? Então, não adianta nada a gente fazer essa peça lindíssima, que foi um alto investimento, inclusive, né, e não agregar esse valor para fora, para quem, de fato, precisa conhecer também um pouco do setor. Porque são coisas disruptivas, né? Então, vai ficar só para o dono da Fiagril ver, para os colaboradores verem? Quem é que precisa ver tudo isso? Né? De que forma a nossa cultura e os nossos valores serão transpassados para quem não é do setor? Bacana. Bom, Aretusa, quero jogar uma bola para você falando de rede social, que é o primeiro lugar em que explode qualquer questão, principalmente quando é uma polêmica e quando é uma comunicação reativa. A gente sempre costuma defender que a comunicação no agro ela seja contínua e não exista somente um investimento alto, numa reação, numa polêmica causada por algum cantor ou por uma pessoa que desconhece o setor e que tenha interesses diversos para atacar o agro. Em rede social, você vê que há esse investimento nas empresas, né, para contratação e divulgação do trabalho no agro, em feiras que você participa muito, mas essa comunicação reativa, ela continua? As pessoas já estão entendendo que não basta apenas isso, que é preciso também fazer uma continuidade? Jane, eu acho que a gente tem duas vertentes aí para poder falar, né? Eu acho que tem o lado do produtor de conteúdo, nós, enquanto comunicadores, que como a Ana bem colocou, todos nós temos essa responsabilidade de fazer uma comunicação. Então, pensando nessa vertente, essa comunicação reativa funciona. Por quê? Existe uma questão de ego, existe uma questão de buscar o like, de buscar uma curtida, de viralizar na internet, de abafar retrucar uma polêmica a todo custo. Então, infelizmente, isso ainda existe. É por isso que dentro dos principais aí veículos, perfis de comunicação, existe sim essa discussão e essa importância para que as pessoas tenham uma consciência a respeito do que elas estão falando. Quando você vai falar sobre uma polêmica que alguém que não conhece o agro solta, a gente tem que ter sim essa questão de empatia. E por que a gente tem que ter isso? Porque as marcas olham para perfis que não são reativos. Não quer dizer que sejam perfis negacionistas, não é isso que eu estou falando, é a forma como o comunicador se coloca. Então, o que a gente vê? Por um lado, a gente tem um público que busca esse engajamento a todo custo, mas, por outro lado, a gente tem um público que, de fato, paga e investe em profissionais, porque já é uma classe que já está profissionalizada, que não são reativos e que, de fato, estão comprometidos em educar e não simplesmente defender. Porque, convenhamos, né, gente? Eu não gosto muito nem dessa frase, eu defendo o agro. Para mim, precisa de defesa o fraco, o oprimido e o culpado, coisa que o agro não é, nenhum dos três. Então, talvez o que a gente tenha que se preocupar cada vez que nós formos colocar alguma coisa na mídia social eu gostaria de estar vendo isso? Eu gostaria de estar recebendo esse tipo de comunicação? Eu confesso que, enquanto comunicadora do agro, várias vezes eu tive que parar ali meus 5 minutos e respirar, porque é natural do ser humano a gente querer ser reativo com aquilo que nos ataca, né? Então, a gente tem que ter, sim, esse cuidado para poder comunicar, porque muitas vezes a gente perde oportunidades. Exemplo, acho que a Ana trouxe ali o exemplo da Heineken, já que a gente está falando marcas aqui, vamos soltar, né? Todo mundo foi reativo quando a Heineken trouxe essa campanha, mas ninguém fez uma pesquisa para poder ver que, semanas antes dessa campanha explodir, saiu uma matéria muito interessante em um veículo de comunicação agro, falando sobre a crescente na produção de lúpulo no nosso país. Era hora de chegar na Heineken e falar assim, Heineken, vem cá, vamos conversar? Vamos fazer uma cerveja com DNA Heineken, mas com produto do agro brasileiro? Foi uma oportunidade que a gente perdeu. Não adianta eu querer fazer isso depois que eu fiz videozinho jogando a cerveja pelo ralo. E convenhamos, quem aqui joga Heineken no ralo hoje?
Quem aqui não gosta de tomar uma Heineken gelada? Gente, é uma cerveja boa, não tem como falar. Pode ter pecado um pouco na comunicação, sim, mas nós pecamos ainda mais em ser reativos e ficar levantando essas campanhas. Outro exemplo que nós tivemos foi a Natura. Fizeram uma campanha, maquiagem sem Natura. Gente, a Natura ela é responsável, porque ela criou uma linha vegana, que também é agro, se for ver, né? A Natura ela é uma das responsáveis por tirar mulheres castanheiras da informalidade, do trabalho escravo. Então, eu tenho que olhar como um todo antes de trazer algo reativo, porque quando a gente reage, a gente está prejudicando a nossa imagem e a gente está negando falar coisas que o agro pode estar agregando nessa campanha. Eu quero continuar a pergunta com você. Da mesma forma que o reativo não é legal, a questão da comunicação somente na bolha também não agrega muito. Como fugir disso? É o desafio, né? Porque é muito fácil a gente falar para os nossos pares. É gostoso a gente trocar ideia com quem entende do que a gente está falando. Então, como que a gente foge para poder furar a nossa bolha? É falar o óbvio. Ai, Are, mas eu vou ter que falar da minha área de preservação? Vai, porque o Brasil é o único país no mundo que tem uma lei de que o produtor tem que preservar. Como que eu quero brigar com Paris, brigar com o resto do mundo, mostrar para a Greta que a gente produz, se eu não falo o quanto que eu preservo? Então, a gente tem sim que falar do óbvio para que a gente possa atingir furar essa bolha da comunicação. Enquanto a gente se preocupar na reação e ficar reforçando os nossos estereótipos, que o produtor rural ele é cheio de estereótipo, infelizmente, a gente não vai conseguir ajudar a nossa comunicação. E eu acho que isso é um fato que não é uma bolha que a gente vai conseguir romper do dia para a noite. É uma bolha que exige um trabalho constante para que a gente consiga furar. Me permite acrescentar, é cansativo. Eu já vi produtores, assessorados meus, falam, eu estou cansado de dar essa mesma entrevista e ninguém me entende. Eu estou cansado de ter que responder a mesma coisa. Cansa mesmo, porque agora eu vou ser mãe, eu vou saber o que é falar várias vezes a mesma coisa para a pessoa não entender. Mas, assim, é cansativo, mas a gente precisa continuar. E é por isso que todo mundo precisa fazer. Né? A Aretusa lá no perfil dela, eu, a Dejane, o Álvaro, vocês, todo mundo falando a mesma língua e falando sempre. Repetição, né? Então, é um conceito da comunicação. Exatamente. Frequência, né? Tem que repetir muito. Aquela música chata na rádio que tocava muito e ficava na cabeça, repetição, chiclete. Um conceito técnico da comunicação. Exato. E a gente tem que falar o óbvio. É o óbvio que precisa ser dito. Então, gente, o leite não vem na caixinha. É uma descoberta de muita gente ultimamente. Então, assim, a gente precisa falar, cansa, mas a gente precisa respirar. Eu também, em alguns momentos, a Aretusa já respirei e falei, eu quero desistir disso aqui. E tem um outro ponto, vou ficar só na minha agência. A gente tem que falar e tem que pagar outro para falarem também. Exato. Porque tem um exemplo assim bom que nem toda mensagem entra bem na boca de qualquer emissor. Uhum. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês já viram que eu sou mais no chão da fábrica, né? Tô numa noite lá, vi a moça bonita ali, pô, achei interessante. Ela chega nela e fala assim, olha, eu sou gostoso. Eu dou 3 diretos, eu vou te fazer virar o olho. Ela vai falar o que para mim? Pô, você é um babaca. Exato. Correto? Agora, a melhor amiga dela chega e fala a mesma coisa, sem mudar uma vírgula. Tá vendo ele? Ele é gostoso. Ele dá 3, ele faz o nosso olho virar. Ela vai me querer. Então, às vezes, a mesma mensagem funciona de formas muito diferentes, dependendo de quem a emite, de quem leva. Então, uma das coisas importantes, e aí eu falo até, embora não seja a minha especialidade para o agro como setor, o agro precisa, isso a gente sabe, o mundo é assim, a gente contrata uma horda de embaixadores que não são do agro para falar dele. O Álvaro, admiração, né? E é uma coisa que eu falo muito sobre jornalismo, mídia espontânea. É muito melhor você quer sair negativo ou positivo no Jornal Nacional. Você quer falar da sua marca ou você prefere que um repórter venha aqui, faça um material e saia lá num Globo Rural, que saia no Folha Max, no Olhar Direto, num Canal Rural, no AgroNews? Quem é que você quer que fale bem de você? Quando você busca no Google, né? Que a gente usa muito isso. O Google Ads, né? Como é que está a sua busca lá no Google? Ela é positiva ou ela é negativa? Quem é que está falando de você? É só você?
né? E eu acho que fica a reflexão também, né? A gente fala tanto do produtor ser resiliente, e quando eu falo produtor, eu englobo tudo, tá, gente? A agricultura, pecuária, enfim. A gente fala tanto de um agro resiliente, porque o produtor é resiliente. Por que a gente não pode ser resiliente na nossa comunicação também? Né? Eu acho que fica essa reflexão para a gente sair daqui com essa pulguinha atrás da orelha. Ok, eu quero aproveitar e abrir para perguntas. Tem perguntas? Olá, Vicente. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos, a vocês que estão participando. E adiantar aqui que é a primeira vez no fórum que nós adotamos esse modelo. Aliás, viu, Álvaro, isso foi uma ideia da própria AgroLigadas, que estão aí com você, do professor João. E quero fazer justiça. Eu aprendi ao longo da vida que tem alguns momentos que você tem que, se há a oportunidade de falar, você tem que fazer o registro. Tá? Bem aí do seu lado, Álvaro, você lembra desse símbolo? Para quem criou essa marca foi o Álvaro. Depois de 30 anos, essa marca do Sindicato Rural de Cuiabá. Aqui, e essa daí. Tem uma lógica. Um dia, se vocês quiserem me perguntar, ele deu uma aula para nós, o significado disso. Essa, acho que é Instagram, chamo de sei lá, que também está aí o violão, isso aqui também é ideia do Álvaro, tá? A logomarca da Expo Agro. Ela já tem... Ô Vicente, aqui eu fiz essa também, Aí tem uma lá em cima. Tem algumas. É mais fácil tem falar... cupom de desconto, porque se tiver cupom de desconto, quero usar também. No pacote é mais barato. E essa logomarca já tem há mais de 10 anos que ele fez. E um bom produto é aquele que perpetua. No direito, a gente chama de evolução cíclica. O que é isso? É a interpretação da norma colocada com a evolução do tempo. E essa marca tem evoluído. A marca verde que vocês estão vendo, eu vou permitir alongar um pouco, esse corte no meio é uma estrada com os curvas de nível para evitar. O verde é o campo, é o chifre da cabeça do boi, tem uma simbologia com o rabo do peixe. A direita é o violão, que é a parte festiva nossa, comemorativa. A engrenagem da indústria, o comércio no seu centro. A direita é o campo, são os talhões da agricultura do estado de Mato Grosso. Como a nossa Expo Agro é na capital do estado, né, essa foi a visão do criador, que entendi que nós tínhamos que ter uma marca que representasse todo o contexto que nós trazemos todo ano quando nós fazemos a nossa Expo Agro. Esse é o sentido. Mas o Álvaro falou sobre cavalo Manga-Larga Machador, fui criador também de Manga-Larga Machador. Mas, Álvaro, eu vou fazer um desafio, com a permissão das senhoritas e senhoras aqui, o público. No ano passado, vou dizer, caiu na nossa mão, na nossa oportunidade, a marca Connect Zoom, conectando a zootecnia com a cidade para desmitificar o fake. Alô? É um produto, é assim, fiquei encantado, aí o professor João está aqui, a Débora, o Jonathan. Aí, nós estamos falando também de coisas novas, e este ano voltou com a Corda Total, toda a parte de animais. Eu diria que um dos grandes responsáveis para que nós pudéssemos atrair mais e podemos comunicar melhor sobre o agro da porteira para fora, a Connect Zoom está tendo um papel importante dentro da Expo Agro. Haveria uma possibilidade, é um pedido, de fazer isso uma marca, eu acho que nem registrou a marca, João? Nem registrou, antes que algum esperto patentie a Connect Zoom e a da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, da Faculdade de Zootecnia, do campus Cuiabá. Assim, de pronto, um desafio. O que você teria para dizer? Eles trabalham sempre com uma camisa laranjada, bacana. O ano passado foi verde, João? João, a camisa ano passado da Connect Zoom foi verde ou foi laranjada? Verde, né? Então, assim como você fez com o seu... está ali, olha lá, segunda edição. E aí, para quem não sabem, a Universidade Federal de Mato Grosso só está assinando por conta de vocês, da zootecnia. E o que o Álvaro falou para vocês, para nós, a marca é importante. Daqui uns dias vocês estão montando um negócio, uma empresa de prestadora de serviço, de consultoria. Tá? Eu acho que o publicitário tem que ser ouvido. Para montar essa feira, sempre foi pronto para nos auxiliar. De coração, em nome da nossa diretoria, Álvaro, grato por tudo que você nos ensinou, e eu acredito que 2025 está muito bom, no mês de agosto nós vamos nos falar. E vocês, AgroLigadas, já aproveitando que hoje é o último dia, essa mulherada deu um gás aqui, um ânimo,
na turma com essas propostas, as conversas, e nós aprendemos a importância que a mulher tem nesse papel de comunicação também, não só da gestão, da participação da nossa vida, mas também como grupo de comunicação para nós melhor falar. Álvaro, então um desafio. O que você de pronto assim vislumbra? Se é que você pode, desculpe colocar nesse desafio, tá? Mas o professor está aqui, está à disposição, tá? Com você. Obrigado a todos. Essa história que ele contou da marca do sindicato, da Capital do Agro, que a gente fez na época, isso faz bastante tempo. E é bonita, né? Aquele significado todo, né? Você sabe qual que é a função técnica disso? A fazer o cliente aprovar e contar para os outros. O técnico não tem mais nenhum. Vocês sabem? Apaixonar ainda, tantos anos depois, continua apaixonado pela marca, né? Aí deu certo. A gente tem um jeito de trabalhar muito simples. A gente continua trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalhava, embora a tecnologia entrou pesada, mas a gente sempre foi, eu venho da tecnologia, criei um software, aplicativo, faço mentoria de startup, UX, UI, tudo eu faço também, mas explicar para vocês o que é marca. Que muita gente não sabe. Eu acho que isso já vai ajudar e depois eu tenho o maior prazer em, na prática, fazer. Então, um papel, um lápis aí, a gente já... Agora, tem gente aqui que tem irmão parecido? Alguém tem uma irmã parecida? Já pensou? A nossa principal forma de comunicação do ser humano é a verbal. Né? A gente criou... dentro da linguagem verbal, a gente cria as línguas e com línguas a gente pega, junta sons e aqueles sons representam algo. Cadeira, botina, né? Então eu falo botina, você sabe o que é. Teu cérebro trabalha para associação. Então, lembra que eu falei para vocês ali, o Agro precisa entender de gente? Você entender de gente. Você não cria empatia, você não entende gente. Então isso é observar como é que o cérebro das pessoas funciona. Só que a gente tem todas as línguas do mundo, todas as palavras em todas as línguas do mundo escoradas na combinação de mais ou menos uns 300 fonemas, que é o que nossa boca, nossas cordas vocais conseguem pronunciar. E é por isso que a gente tem muita repetição de nome. Então, ela tem uma irmã parecida. Imagina se elas não tivessem nome. Como que os pais dela... Uma caiu da escada. Chegou, nossa filha caiu da escada. Qual? Ixi, elas são parecidas. Como que eu explico? Né? Os índios, né, eles até pegavam características, né, e transformam em nome. Então, essa é Maria, essa é Fernanda. Qual? Maria. O cérebro, através da comunicação verbal, fez a ponte direta daquela pessoa com a Maria. Naturalmente, a pessoa precisa conhecer a Maria. Então, visto que a nossa capacidade de diferenciação auditiva é muito limitada, a visual não. A visual, Vicente, eu não sei te falar, ninguém sabe a quantidade de variações ou de elementos que eu consigo juntar para te dar um estímulo visual. Então, basicamente isso. Bom, vocês já me conheceram hoje, vocês não me conheciam. Amanhã vocês vão estar lá. Aí chega alguém da tua empresa, sua secretária, chega lá e fala assim, o Álvaro está aí para falar com você. Aí você vai, seu cérebro faz assim, ele pega todos os Álvaros que você conhece e ainda cogita uma possibilidade. Será que é algum Álvaro que eu não conheço? E eu não sei quem está querendo falar comigo. Agora, você já me conhece, você viu essa cara feia igual do Rodrigo Hilbert aqui que eu falei para vocês. A tua secretária não fala nada. Pega a minha foto e fala assim, tá aqui, quer falar com você. Teu cérebro faz assim, puf, o Álvaro. Porque ali tem Álvaro, você conhece outros. Com esse formato de rosto, é pouco provável. Então, a marca nada mais é do que um atalho visual para o teu cérebro. É simples assim, então ele tem que ser original. Imagina, você passou a primeira vez, viu aquele M dourado. Que porra é isso? Entendeu? Seu cérebro não sabe. Foi lá, comeu, foi bem atendido, gostou, achou o preço legal, a próxima vez que você vê, seu cérebro fala, puf, foi aquela sensação boa que você teve. Foi lá, foi mal atendido, achou uma merda, passou, viu aquele M dourado, puf, seu cérebro fala, isso é coisa ruim, não entra. Marca, então só serve para isso, gente. Desculpem tirar toda
o glamour, mas ela serve para nos diferenciar daqueles que falam contra ou em algum ambiente em que a gente também fale. Então, para as marcas é isso. Então, ela é um gatilho cerebral, é simples assim. E fazer o simples é o difícil. Então, isso é importante dizer para vocês. Hoje, como eu falei para vocês, eu continuo assim, eu atendo todo mundo. Eu faço marca... Semana passada a gente fez para uma dentista, começando, recém-formado, anúncio, site, eu faço para todo mundo, porque eu acho que a gente tem que ser... Eu nunca escolhi cliente. Só que hoje assusta um pouco, às vezes a gente fala assim, o pessoal, pô, o cara fez a marca do sindicato, do governo, né? Hoje, das 10 maiores empresas do Estado no ranking da Exame, eu fiz a marca de 7. Aí o cara fala assim, poxa, mas eles só mexem com coisa grande. Não, pelo contrário, a maioria deles eu comecei, elas eram pequenas, né? Então a gente tem que fazer de tudo. Mas o objetivo é esse. Mas eu aceito, Vicente, está feito. Não tem nada que você me peça que não seja de cunho sexual que eu não faça. Então, Connect Zou, terceira edição, 2025, garantido. Né, Vicente? Pedido Diane, atendido. Deixa eu só comentar um negócio com a Álvaro, porque eu acho que é até interessante trazer para a roda. Não adianta nada ter nome estranho, viu, gente? Porque eu tenho nome estranho e no começo do perfil eu era mais conhecida como @ela-é-do-agro do que Aretusa. Tem uma teoria que o nome diferente ajuda, desde que seja com fonemas fáceis. É sério. Os nomes diferentes... Pô, quer ver? Vamos pegar aí. Na época que o Zé Serra fazia campanha, ele colocou José. Lembra disso aí? Todo mundo conhecia como José Serra. A campanha dele era José. Pô, José era o nome que mais tinha no Brasil. Quem é? Aí o outro do lado ali, Lula. Porra, todo mundo sabe quem é. O cérebro fazia isso. Tuf! Então, o nome estranho... E eu vou contar uma história para vocês. Na minha família, todo mundo é Álvaro. Aquele filho que eu mostrei para vocês chama Álvaro de Carvalho. Meu nome é Álvaro de Carvalho. Meu pai é Álvaro de Carvalho. Meu avô é Álvaro de Carvalho. Meu bisavô é Álvaro de Carvalho. Eu imagino, eu tenho um monte de primo que chama Álvaro. Aí lá eu tenho uma outra linhagem, é igual boi, né, cara? Que aí tem os Eduardo, que são filhos de Eduardo, neto de Eduardo, bisneto de Eduardo. O meu pai, Álvaro. O primeiro irmão dele, Eduardo. Aí eu tenho uma outra que é de Dosvaldos. Você viu que tudo pode ser pior, né? Aí tem o Dosvaldo, filho do Dosvaldo, neto do Dosvaldo. Aí o irmão do Dosvaldo, Álvaro. O outro irmão do Dosvaldo, Eduardo. Aí a minha tia, que era a mãe dele, gostava muito de fazer filho, aí resolveu... Aí veio com outro filho. Aí eu já tinha gastado os nomes da família todos. Aí ela falou assim, eu vou botar o nome dele de Dielai. Vocês já ouviram esse nome? É um acrônimo. É D de Dosvaldo, I de Holanda, E de Eduardo, L de Laura, A de Álvaro e de Dalina. Que eram ali, os nomes da família. Álvaros, Dosvaldos, Eduardos, todos tentaram ser marcas, candidatos e tal, o que foi eleito de Elai. Todo mundo sabe quem é, só tem ele. Aí depois você passa nos bairros, tem um monte de Elaizinho. É aquela coisa, quem caiu da escada? O Álvaro. Qual Álvaro, né? De Elai, é ele. É ele, o único. Estranho é bom. Bom, o Vicente também citou aqui que este papo, essa interação de comunicação, foi uma discussão que surgiu também para as agroligadas, e por isso que eu quero que a Ana fale um pouquinho desse movimento, né? As agroligadas trouxeram informação na semana passada, há uma semana, no começo aí, das atividades do Fórum das Cadeias Produtivas, falando de material escolar, trazendo crianças para conhecer o agro, informação e comunicação hoje. São os objetivos, né, Ana? Esse é o foco do movimento Agroligadas. Então, agradecer o pessoal do Sindicato Rural, da Expo Agro, do Fórum das Cadeias Produtivas, porque é muito legal a gente fazer essa disrupção, né, do setor através do movimento, um movimento de mulheres, né? É o maior movimento legítimo feminino do agro que nasceu aqui no estado e saiu para fora já. Então, assim, o nosso foco é ações de comunicação, conectar o campo e a cidade com ações de educação e comunicação. E essas ações de comunicação, elas acontecem o tempo todo, né, no nosso estado e no nosso país. Então, como eu deixei ali, @agroligadas, você seguir, vocês vão ver, essa mulherada está espalhada em tudo quanto é canto. Então, nós somos quase a pecuária, todo município tem. Pecuária todo município tem, né?
Então, o movimento ele nasceu disso, dessa incomodação da falta de comunicação com os alunos, né? Com as crianças. Então, o que estava nesse material escolar? Né? Era positivo, era negativo do nosso setor? Como é que a gente pode chegar e não chegar lá com o pé na porta e ir lá no Sintep, ir na Seduc, enfim, mas sim mostrar a nossa realidade, trazer para perto, né? Agregar valor nesse conhecimento. Então, a gente faz ações de educação dentro e fora das escolas, trazendo as crianças para fora das escolas, ensinando fora das 4 paredes. Né? Então, 60 crianças vieram da escola Santa Cecília. É isso, o Colégio Santa Cecília, eu acho que fica aqui no Pico do Amor. Então, eles vieram até aqui, a gente ensinou, um dos nossos projetos se chama De Onde Vem. Então, assim, de onde vem, o que vem da pecuária, de onde vem da agricultura, de onde vem... Então, uma infinidade de coisas, né? Por exemplo, o salgadinho que as crianças comem, né? Que adoram comer, e aí não sabe que é do milho. Né? Muitas crianças descobrem que o leite não vem na caixinha. Gente, isso é real. Né? A gente brinca e fala assim, será? Mas real, porque ela está acostumada a ver na caixinha, então vem da vaca. Né? Então, uau! Então, esse conhecimento que agrega, e a gente vai fazendo em todos os municípios, a gente vai fazendo muito. Em Cuiabá é bem recente o núcleo, né, Agroligadas, mas que a gente está tentando romper as barreiras. E dentro do fórum, a gente teve essa participação também com um dos nossos parceiros, que é o De Olho no Material Escolar, que faz aí um trabalho com as editoras, né, no Congresso, nas assembleias legislativas, nos governos, para que tenha esse olhar para o material escolar, não só para falar, não é porque é o que a gente quer, é o que é pesquisa. Usa material da Embrapa, né, usa material do IMEA, usa material de quem está de fato ligado ao setor, da UFMT, usa, né, da Unemat, vamos procurar as universidades para entender, né, aqueles dados que eu mostrei aqui na palestra, eles não estão no material escolar, estão totalmente o contrário. Então, é um dos nossos parceiros. E a gente tem também as ações de comunicação. Claro, nas nossas redes sociais, no nosso site agroligadas.com.br, e toda terça-feira nós estamos na CBN Cuiabá, ao vivo das 13 às 14 horas, levando temas ligados ao setor, para falar com quem é da cidade. Então, também é uma oportunidade, enquanto comunicadora, enquanto apaixonada pelo setor, enquanto a atuação do movimento, a gente está ali ao vivo todos os dias para pessoas que não são do setor. Né? E através do YouTube a gente alcança o mundo. Então, convido vocês a acessarem nosso site. É um movimento de mulheres. Tá? Então, as mulheres que vocês, informação, entrem lá em agroligadas.com.br, faça o seu cadastro, faça parte e nos ajude nessa corrente, né? De comunicar, de evoluir, de mostrar quem é o nosso setor, porque a gente sabe que quanto mais, melhor. Obrigada, Ana. A gente está com o tempo quase encerrando, mas a gente tem mais perguntas. Aqui também tem uma, o Vicente, e depois aqui, várias. Vamos lá, vamos acelerar. Bom dia. Também sou o Vicente, né? Mas Delgado, do AgroNews. Eu tenho uma pergunta para vocês da bancada, mas mais especificamente sobre investimentos em marketing, né? Publicidade nos meios. O nosso portal ele é um portal regional, mas tem abrangência nacional. Nós estamos há 10 anos já atuando aqui no setor. Temos uma certa autoridade. Mas o que nós percebemos é que quando uma marca ela vai investir em publicidade, o Álvaro citou isso, na comunicação reativa muitas vezes, e esse investimento acaba indo para aqueles veículos que acabam batendo e falando mal do agro. É uma forma de colocar panos quentes sobre uma determinada situação, e os veículos que trabalham uma pauta positiva, uma agenda positiva, acabam não recebendo esses investimentos. São esses veículos que estão no dia a dia no campo, falando com produtores rurais, participando de eventos e etc., e acaba não recebendo esses investimentos. Vou citar um exemplo bem claro disso. Nós recebemos mídias de outros estados que reconhecem o portal como uma autoridade, mas regionalmente a gente não tem essa relevância, como se fosse o Superman na terra dele, não tem força nenhuma. Né? A criptonita faz o efeito e a gente acaba não tendo representatividade. Então, eu defendo muito essa regionalização da comunicação, é uma pauta, e eu queria saber por que na hora de investir,
as marcas acabam dando dinheiro para esses veículos que falam mal do setor? Obrigado. Bom, tem dois caminhos. A gente tem a mídia e a média. O da média, esse que você falou aí, não é minha área, eu não vou saber de responder. O da mídia é o seguinte: a maioria dos veículos, principalmente especializados, eles chegam pedindo favor. E eu não estou, e nunca tive um cliente que me colocasse dinheiro na mão para fazer favor em nome dele. Então, quando se compra mídia, eu compro audiência, eu compro influência, e eu preciso de dados. Eu não estou preocupado se o portal é bonzinho, se não é. Naturalmente, isso influencia. Isso a gente olha. A questão da credibilidade. Depois, não adianta eu botar uma propaganda falando bem em 30 segundos e o cara ficar 2 horas falando mal, né? Não adianta eu falar para a menina lá que eu sou gostoso e as amigas dela falam, não, é broxa. A vida inteira. Não adianta. Mas a maioria dos veículos, Vicente, eles são pouco profissionais. Então, eles entram dentro de uma agência para vender mídia como se estivesse pedindo patrocínio, cara. Então, assim, porra, me traga um bom Media Kit, me traga dados de audiência, me traga o perfil da tua audiência. Porra, vou ter um maior interesse em comprar. O dinheiro vai para quem bate. Porra, é quem faz isso. É quem tem audiência, é quem me traz dados, é quem coloca... E quando a gente pesquisa, né, a gente gasta grana em pesquisa. Todas essas campanhas que vocês viram aí, pesquisa dados assim para saber onde vai veicular, são campanhas grandes, e são campanhas focadas, não são campanhas para mídia de massa, aberta, né? São campanhas para o produtor rural. O que o cara lá do 3 Barra quer saber com a Fiagril? Porra, nada. Eu com a Fiagril não vou gastar dinheiro com esse cara. Esse cara não vai chegar e comprar 2 toneladas de Mancozeb. Porra, esquece. Então, assim, a propaganda, a comunicação, ela é uma relação, é um investimento. E todo investimento só é bom quando a relação custo-benefício é equilibrada, né? E eu, para investir, eu preciso ter indicadores que nos levem a investir, a querer comprar esse risco. Então, eu sempre falo isso, eu atendo muitos veículos, né? Semana passada mesmo eu atendi um amigo, até o Munhoz, e eu estava orientando isso, explicando isso, falando, cara, beleza, não é porque o seu produto é de agro que uma empresa de agro vai comprar. Estava falando, Caretus, o Globo Rural existiu aí por 500 anos e ninguém do agro assiste o Globo Rural. Ele tem um tema rural para pessoas da cidade. E eu sei disso porque eu tenho dados, né? Tenho informação. Então, quando eu compro, eu não compro eu compro a capacidade de entrega com credibilidade naquele público que eu preciso naquele momento. Então, é simples assim. Então, eu faço uma conta por investimento para escolher, né? A gente tem indicadores técnicos, né? Custo por 1000 pessoas impactadas, enfim. A gente faz um cálculo técnico para definir qual a quantidade de repetições que eu preciso, o tempo e as pessoas e tal. Então, eu estou te falando isso porque eu faço mídia técnica. Nós não temos muito perfil, mas já fizemos, já mandamos dinheiro porque precisava fazer média, compramos mídia a pedido de cliente, já. Isso acontece sim, tá? Mas na mídia técnica é esse aspecto. Caprichem nos dados. Saibam que vocês são um negócio. Vocês não estão gerando conteúdo ali porque é legal, porque é o que vocês gostam de fazer. A partir do momento que você quer vender mídia, você tem que ter um negócio de venda de mídia. E para ser um negócio de venda de mídia tem que ser profissional para ser comprado pelos profissionais. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que é a questão cultural do setor. Não é cultural do setor fazer isso. Né? Inclusive, tem algumas instituições que têm no estatuto que eles não fazem mídia, eles não aparecem de forma paga, né, em veículos de comunicação. E assim, eu posso dizer que quando estava dentro da ProSoja Mato Grosso, isso foi difícil de romper, uma barreira difícil de romper. Hoje eu abro alguns sites e vejo, né, lá a mídia da ProSoja, fico muito feliz, mas esse trabalho eu comecei lá em 2019 na cabeça deles. Deixei um trabalho preparado, explicando a importância, a necessidade, o porquê fazer e tudo. E é isso, a gente não é bairrista, né? A gente prefere falar com o de fora do que, né, aqui. Então, eu vi esse ano, eu tive que recusar, infelizmente, por conta da gestação, mas eu recebi propostas para fazer palestras em São Paulo, para fazer em Goiânia, para fazer no Mato Grosso do Sul, para fazer no interior do estado. E aqui, a gente traz gente de fora para falar de comunicação do agro.
né? A gente sempre está trazendo pessoas de fora. Então, a gente tem sempre que trazer a Camila Teles, a gente tem sempre que trazer não sei quem, que é de fora. Aretusa. A gente tem que trazer a Aretusa. Brincadeira, viu, Aretusa? Mas eu digo isso porque a história dela é diferente. Ela começou ali dentro, no município dela, e ali as marcas enxergaram. Mas eu aposto, Aretusa, que quem são seus clientes, que aparecem lá nas suas redes, são mais de fora. Então, um negócio ali dentro de um balde, um balaio, né, cheio de coisas que precisam se romper. Então, sempre que eu falo, profissionais de assessoria de imprensa, profissionais de marketing, de comunicação que estão dentro das empresas, trabalhem essa mentalidade do investimento e que precisa fazer fora da bolha, mas precisa fazer dentro da bolha também. E complementando, é você ter a sua autovalorização. Bem como você colocou, dificilmente empresas de Piracicaba me contratam. Eu sou muito mais contratada para empresas de fora. Em 6 anos de Ela é do Agro, eu já atendi mais de 250 marcas do agro, 90% delas são multinacionais, são empresas que têm aí uma comunicação mais global. As empresas da minha cidade sabem do meu trabalho, elas me conhecem, mas pouco me contratam. Então, quando você fala dessa autovalorização, entra no que o Álvaro colocou, é você apresentar os dados. A gente tem medo de apresentar e de falar do que a gente faz. Quando eu aprendi a ter essa consciência de colocar no Media Kit, de colocar num papel, colocar num PDF, tá aqui, eu posso cobrar mais do que outro veículo de mídia, mas entregou o mesmo que eu entrego? Atendeu o mesmo tipo de cliente que eu atendi? Então, essa questão de colocar no papel te traz credibilidade e te traz autoridade. E isso é muito importante. Não estou dizendo que não seja, tá? Mas eu estou dizendo que é importante estar reforçando isso. E como que você está fazendo como que você está acionando as marcas que você quer trabalhar? Eu, por exemplo, chega no final do ano, faço panfletagem. Meu Media Kit rola para tudo quanto é marca. Por quê? Porque eu sei que é a hora que eles estão fazendo o planejamento anual. Então, eu também tenho que estar atenta a isso. Eu tenho que estar atenta ao que está acontecendo no mercado. Como que está o setor econômico para as empresas que eu atuo? Como que está a situação econômica para os principais players que eu atuo? Eu tenho que entender isso, eu tenho que ter flexibilidade também. Não adianta eu ter um preço de prateleira e uma sementeira que eu trabalho está em época de crise porque o milho está caindo, porque a soja está caindo. Eu tenho que estar atento e tenho que ter essa flexibilidade também. Então, ser um comunicador, eu acho que vale também para quem quer começar a investir nessa carreira, é você estar atento ao seu cliente, é você estar atento ao seu mercado e, principalmente, você ter uma autovalorização do seu trabalho. Só ano passado eu investi mais de 30 mil em curso. Então, eu também tenho que valorizar isso, eu também tenho que ter um retorno disso e eu tenho que mostrar que eu estou fazendo isso também. Bacana. Mais uma pergunta ali, daí a gente já vem aqui para frente para vocês. Seu nome, por favor. Bom dia, sou Alexandra Vidotti, sou professora da UFMT, do curso de zootecnia, sou zootecnista e sou professora de deontologia e ética. A minha pergunta é para o Álvaro, mas antes da pergunta para o Álvaro, eu gostaria só de fazer um comentário para a Ana. Grande parte das empresas de material escolar, das editoras, pertence ao mesmo dono da Ambev. Então, de repente, conseguindo convencer um, por consequência, convence o outro. Álvaro, fiquei feliz com a sua citação sobre retórica de Aristóteles. Dentro da deontologia e ética, eu tenho levado a ética aristotélica, baseada em Tomás de Aquino também. Inclusive, ontem, escrevendo um trabalho, um projeto, me deparei com retórica e fiquei uns segundos ali olhando. Pensei, como comunicador e docente, eu deveria ler. Hoje, fala-se muito sobre fake news, né, as mentiras. A gente não encontra fake news só no WhatsApp, a gente encontra também nos meios de comunicação e no marketing. O ser humano, ele tem sede da verdade, né? E quando a alma humana ela encontra uma verdade, ela repousa. Pelo pouco que eu pude ver do seu trabalho, eu pude perceber que você tenta levar a verdade do agro para as pessoas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para os alunos da zootecnia e os demais sobre a ética e a verdade na comunicação. Obrigado. Excelente pergunta. Só que tem um problema aqui. O pessoal está mandando eu acelerar aqui, professor. Ele vê uma pergunta dessa que eu tenho que falar de filosofia. Se eu não falar de filosofia, eu não consigo te responder. Apesar da minha vida ser de fazer coisas curtas, eu não sei responder essa pergunta de forma
sintetizada. Assim. Bom, primeiro é o seguinte, essa é uma busca de todo mundo vai atrás da verdade. E aí a gente entra no conceito do que é verdade, né? É um conceito filosófico que eu acho muito interessante, que a verdade é a vista de um ponto, um único ponto, né? E aí tem outro que eu acho interessante também, que é o seguinte, a gente vê as coisas não como elas são, a gente vê como a gente é. Por isso que eu acho que é tão importante a gente entender de gente, das pessoas naquele momento. E se a gente vê as coisas como nós somos, e a gente parte do princípio que a gente muda o tempo todo, a gente vê as mesmas coisas de formas diferentes. Então, estou tentando trazer uma base filosófica para a resposta que eu vou dar. Mas, assim, a gente hoje, primeiro que a gente confunde muito fake news com a notícia que a gente não gosta. Não é porque a gente não gosta que ela não é verdadeira. Outra coisa que a gente confunde muito é a tendência ou a parcialidade do emissor. Não tem como. Está lá no volume 3 da Arte Retórica também isso que eu vou falar. Não tem como uma informação ser propagada por uma pessoa de forma imparcial. A partir do momento que aquilo passa pela mente e sai, já tem uma parte. Já há um conceito, já há um conjunto ideológico influindo naquilo que se fala. E o grande problema disso é que a gente está num momento de intolerância. Assim, nós nunca fomos um povo tolerante. A gente foi até um povo resignado, mas tolerante a gente não foi. Mas a gente está ficando cada vez menos tolerante. E aí a nossa paciência com quem vê as coisas de uma forma diferente está curta. Então, muitas vezes, eu tenho um jornalista dando uma notícia, falando um fato a partir do viés, com a base que ele tem. E todo mundo faz isso, nós fazemos isso. E a gente não tem a capacidade de entender isso, de neutralizar em nós o viés da tendência natural que todo mundo tem. Então, eu acho que tem um tanto disso, sabe? Tem fake news, óbvio que tem, mas a maioria do que eu vejo a turma reclamar de fake news é a turma está reclamando da notícia que não gostou ou que a notícia foi dada da forma que não gostou. Então, assim, eu estou muito no ar, acho que elas vão saber responder isso muito melhor do que eu. Mas eu tenho um problema que às vezes sai uma notícia ruim, vocês viram, eu mexo muito com crise. As pessoas me ligam muito quando ele está tendo uma crise, quando a empresa está em crise. Agora mesmo eu estou mexendo no tamanho do Pantanal, só para vocês fazerem uma ideia. Então, assim, nessa hora, ele fica muito bravo porque, porra, fulano não fala disso. Principalmente no agro, é muito comum, né? Isso a Globo não fala. Aí eu até brinco com os caras. Não que eu tenha alguma... que eu a defenda, nada disso, mas eu falo assim, mas por que ela tinha que falar o que você quer? Primeiro que é um veículo privado. Né? Segundo, que são pessoas livres falando. Se a gente preza pela liberdade, ele não pode falar mentira. Ok, para isso a gente tem os dispositivos aí de injúria, calúnia, difamação, lucro cessante. Né? Os advogados sabem que tem um monte de jeito de processar ou de punir quem fala mentira para criar um senso de responsabilidade. Mas, assim, a gente tem que olhar muito mais, eu acho, para as nossas expectativas do que para o que os outros de fato estão falando, porque as nossas expectativas, na maioria das vezes, são irreais. Né? Minha mulher é produtora rural. Vou botar ela para não me botar. Minha mulher sentava para ver Jornal Nacional, ela ficava descendo o pau no William Bonner do início ao fim. Mas isso que ele não fala, porque como é que falou? Aí eu fazia duas perguntas para ela. Falava, mas ele tinha que ter falado aquilo. Aí eu falava isso, falava, juntem aí, contratem uma assessoria e levem a tua versão. Mas não tem como, não sei o que. Eu falei, então se conforme com o que ele está falando. E não assiste. Sabe, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir olhar para o nosso comportamento, para as nossas expectativas, para o conjunto ideológico que a gente manifesta. Mas isso que eu estou falando aqui é quase que utópico, é político e não é técnico da comunicação. Na comunicação é simples. Eu vejo o que as pessoas estão pensando, o que está emocionando no sentido, às vezes, até de instigar raiva, e uso. Meu trabalho é esse. Por isso que eu acho que o delas, talvez, seja mais dentro disso, porque elas têm um compromisso maior com a verdade. Eu não, eu tenho compromisso. Eu sou advogado, elas são juízas, talvez. Eu falo bem de quem me contrata. Só complementando o que ele
colocou nessa questão são as narrativas construídas. Então, é a narrativa do meu ponto de vista. Então, se eu quero me posicionar, eu também tenho que construir a narrativa e buscar essa divulgação. Eu vou só, porque a gente está super com o tempo estourado, eu tenho mais 3 perguntas. E depois todo mundo está disponível aqui para a gente conversar. Então, assim, levar a verdade do agro. Como é que a população não sabe como que o agro, às vezes, né, quem está na cidade? É a narrativa de abrir a porteira. Quando a gente leva uma verdade, a gente vende mais fácil. Mas nem tem que saber, ninguém quer saber do agro, pô. O povo tá cagando e andando pro agro. Essa é a verdade. O povo quer saber de futebol, pô. É isso. A indústria quer que o povo saiba da indústria. Então vamos anunciar no futebol. O povo chega para mim e fala assim, chega o cara da indústria, eu preciso mostrar o lado bom da indústria. Aí chega o cara da FEComércio, eu preciso mostrar o lado bom do comércio. Aí chega o cara do... Eu estou presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. O povo fica, nós temos que mostrar as agências para a comunidade. A comunidade está cagando e andando, gente. Isso eu falo assim, isso é um sentimento até autoritário. Eu quero que o outro saiba o que eu quero que ele saiba. O cara quer saber de futebol, meu amigo, o cara quer ver a novela das 8. Eu vou ficar lá forçando o cara a saber, e isso por isso que eu estou falando das nossas expectativas, entendeu? Tem um desabafo, pessoas me procuram assim, eu tenho que falar bem. Beleza, eu vou gastar teu dinheiro, vou falar bem. A chance de resultado disso é mínima. Porque não há um espectro cultural favorável para determinar Aristóteles. Para eu conseguir influenciar o conjunto teológico daquele grupo de pessoas. Ô, Álvaro, e você falou uma palavra assim que é fundamental, gente, né? Você falou, eu trabalho com gente. Então, o agro tem que ir onde a gente está, porque o agro não é lavoura, não é pecuária, não é carne, não é o produto final, o agro é gente. Então, é isso, a gente... o pessoal quer saber de futebol, então vamos lá no futebol. Né? O pessoal quer saber de carnaval, vamos para o carnaval ao invés de criticar o carnaval. Então, também saber entrar em todos os meios. E saber que nós temos pontos para melhorar. Eu acho que como existe a motosserra de ouro, existe a sandália da humildade, por que não também a gente colocar a sandália da humildade, entender que temos pontos a melhorar e parar com esse discurso de agradeça ao produtor pelo que você está comendo hoje. Não estou dizendo Se o agro não planta, a cidade não janta. Exato. A gente tem que entender que agronegócio é uma cadeia simples na sua construção, simples na sua essência, mas ela é muito complexa na sua construção. Ela envolve muitos profissionais que têm que fazer o seu trabalho para que tudo aconteça. Eu acho que eu gosto muito de citar o exemplo da greve dos caminhoneiros de 2018. O que adiantou o agro produzir? A gente perdeu alimento na estrada. Por quê? Porque os caminhoneiros pararam. O produtor é a gente, assim como o caminhoneiro, assim como agente de saúde, assim como o cozinheiro, assim como quem está no mercado. Todo mundo. Eu acho que para a gente poder começar a atingir essa população, o primeiro passo é entender que nós temos pontos para melhorar e, segundo, é estar onde as pessoas estão. Vamos rapidinho a pergunta e rápida a resposta, por favor, para a gente conseguir contemplar todo mundo. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Eu sou o Flávio. Eu comunico um pouquinho no agro, começando. Eu queria saber de vocês, se vocês também veem, como eu estou vendo, que existe assim uma distinção entre homens e mulheres também na comunicação do agro. Eu tenho visto que as mulheres têm ficado com essa questão das redes sociais, notícias, coisas sérias, e os homens têm ficado com aquelas coisas mais brutas, mostrar a máquina, aquele videozinho que o cara fica embaixo e apontando o dedo. E a gente tem visto que a participação das mulheres é maior, né? Estão em 3 mulheres, um homem. Vocês veem até meia-noite, depois da meia-noite. Só Deus sabe. Desculpa, seu nome é? Flávio. Flávio, é que a gente fala mais, né? Também. Acho que tem isso também, né? Mas esse ponto que você colocou é muito interessante. Eu acho que a participação da mulher, ela reflete até na comunicação. Você fala, por que a mulher aparece mais nas mídias sociais e o homem traz mais essa coisa de campo? Porque geralmente o homem do agro ele está mais no campo e a mulher do agro ela está mais na gestão. Na maioria das vezes, tá? Você pode fazer uma análise ali, você vai ver quanto de mulher que existe na gestão. Então ela está apta a ver o que acontece ali no dia a dia e como que ela comunica isso. Ela tem essa habilidade também de comunicar. Então eu acho que um dos pontos que pode estar respondendo a sua pergunta é isso, é que existem sim mais homens no campo e mais mulheres na gestão. E aí eu vou cutucar uma ferida. A gente tem um negócio que se chama machismo. Então, para a mulher ser vista, ter credibilidade, ser reconhecida, ela precisa ter um nível de conhecimento infinitamente maior do que o do homem. Porque se o homem falar que isso daqui é um prato,
os outros homens vão comprar que é um prato. Para eu provar que é um prato, rapaz, é um negócio puxado. Então, eu tenho que ter muito mais conhecimento, eu tenho que ter muito mais dado técnico, eu tenho que me embasar muito mais, porque se eu chegar aqui e só gritar, sou louca. Então, assim, desculpa estar falando isso para vocês dessa forma, vomitar dessa forma, mas é isso. Então, a gente precisa estar muito mais preparada, porque se eu entrar numa discussão com o Álvaro, mesmo que eu ganhe, vai falar, mas a Ana também, e nunca o Álvaro vai perder para mim. É muito difícil o Álvaro perder para mim, por ser homem e eu por ser mulher. Você, eu perco. E aí, eu não vou entrar nessa seara, mas muito mais de uma mulher preta, que eu preciso entender o meu lugar e entender como eu posso me comunicar. E esse dado que a Aretusa trouxe é muito real. A gente está mais na gestão mesmo, porque é onde a gente gosta de estar, onde a gente aprende mais, porque até para as agrônomas, para as zootecnistas lá no campo, o negócio tem que ser muito mais embaixo, né? A gente tem que ser muito melhor para poder chegar no nível do homem e ainda ganhar menos. Olá, meu nome é Elizabeth, eu sou professora universitária, né, dos cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Eu gostaria de parabenizar esse time aí do talk show de peso, né? A gente tem publicitário, tem jornalista, tem influencer, né? E tudo junto. Mas a minha pergunta é rápida. Eu gostaria de saber daí da Ana, né, ou da Dejane, qual é o maior desafio dentro da comunicação do agro? Você poderia falar um pouquinho para a gente, ou a Dejane, ou a Ana? Gostaria de escutar a fala de vocês. O próprio agro. Porque, assim, é tudo isso que a gente já falou, né? Ele quer algo, então ele quer que você faça. O agro ainda está muito daquilo de, sei lá, 1.900 e quantas bolinhas, 800 e quantas bolinhas. Então, eu pago você, você tem que fazer exatamente do jeito que eu quero. E a comunicação é uma construção, né? Ela precisa ser trabalhada e, às vezes, uma coisa que eu plantei é como a lavoura, né? Você planta, você tem todo um processo para você colher. A comunicação é a mesma coisa. E esse entendimento, né, do pessoal do agro, ainda das gerações anteriores, ainda está muito assim, de que se eu estou te pagando, você tem que falar bem de mim, você tem que falar agora, você tem que... E a gente tem essa dificuldade com o cliente, tá? Às vezes faz uma mídia, é um evento, faz uma mídia, mas por que ele não está divulgando tudo o que eu quero? Porque você não está comprando a pessoa. Você está fazendo um investimento lá, e desse investimento vai gerar um fruto positivo, ou também não, você não é obrigado. Você está comprando um serviço, ele tem números, ele tem dados, então ele não é obrigado a falar bem de você toda hora, 24 horas por dia, todo o tempo todo, porque você fez um investimento de mídia. Então, assim, é cultural, a cultura do setor eu mando e você faz. Mas as novas gerações, né, então a sucessão familiar está acontecendo, e essa sucessão ela está muito com o olhar focado na comunicação. Então, isso tem mudado muito. Como eu citei, um trabalho começou lá em 2019 na ProSoja, hoje já está começando a se reverberar. Eu acho que daqui umas 3 ou 4 diretorias isso vai ser muito melhor, né? Um trabalho que o Álvaro começou lá com o seu André, com o seu Eliseu Schaeffer, hoje é um outro tipo de trabalho. Então, acho que o grande desafio também é nós, comunicadores, tentarmos com empatia explicar isso e tecnicamente explicar isso. Às vezes é bem difícil, mas é um desafio bom. Que bom que tem esse desafio, porque aí eu tenho emprego. Complementando, já que você também jogou a bola para mim, estou como mediadora, mas vou te responder. Eu vejo, ainda na época em que eu estava na TV Centro-América, essa questão da aproximação. Ainda há esse desafio do produtor abrir a porteira, do agro se abrir e mostrar o que faz, e também, enquanto comunicadores, os comunicadores se especializarem, buscarem mais informação e estarem um pouco mais preparados ao chegar nessa conversa. Mesmo para quebrar barreiras, para se aproximar, quebrar barreiras, criar essa proximidade, criar essa credibilidade, e então se constrói junto essa comunicação. Eu vejo que isso melhorou muito, há muito ainda o que se construir. E quando a gente pensa que estamos em Mato Grosso, o estado que é líder em tantas produções do agronegócio, o estado que é invejado e é visto
pelo mundo inteiro como produtor de alimentos, como produtor de commodities, a comunicação também precisa ser produzida a partir daqui. Esse é um desafio e algo que eu lanço para quem nos escuta, para empresas, Álvaro. A gente precisa ser produtor de comunicação para o agro também, afinal, a gente está no quintal de casa. A lavoura está aqui, né, ao nosso lado. Então, cada vez mais, que os comunicadores, que os seus alunos possam enxergar a atividade do agronegócio em assessoria, em redação, em uma agência, como algo que eles desenvolvam na carreira também. Forme, por favor, esses seus alunos para o agronegócio também. Bom dia, me chamo Breno Garcia, sou estudante de agronomia, estou no 9º semestre e faço também parte da equipe da ID Digital, uma empresa especializada em vendas online, onde que a gente utiliza ferramentas como tráfego pago e social media para estar convertendo essas vendas. E eu, como um jovem sonhador e empresário, né, a minha pergunta é um pouco redundante com a dela, mas eu falei, quem não é visto não é lembrado, né? Então, vou fazer minha pergunta. Então, eu entrei em parceria com essa empresa, com essa agência. Como eu sou da parte do agro, a gente queria começar nessa cadeia, nesse nicho. Atualmente, a gente tem mais de 70 clientes, já gerenciamos mais de 5 milhões em tráfego. Então, a gente tem um pouquinho de autoridade já. E eu vejo que essa cadeia do agro é uma cadeia que exige muito, entendeu? Igual o Álvaro estava falando, os caras são chatos. Porque eu tenho dentro de casa um cara, que eu sou filho de produtor. E a cobrança desculpa a palavra, é foda, cara. Você vender uma coisa para esses caras é complicado, entendeu? Então, eu tenho a função de consultor comercial e a gente está elaborando estratégias para começar a abordar, prospectar os clientes desse nicho. Eu queria perguntar para vocês dicas, estratégias de como quebrar esse paradigma de chegar até ele. É melhor ir presencialmente, fazer uma comunicação antes. Com certeza, investir no meu Instagram pessoal e da empresa na área do agro em si, focar bastante. Mas eu vejo também que você fazer uma prospecção presencial às vezes tem mais vantagem, porque eles não têm tanto conhecimento ainda da comunicação. Tem, por exemplo, meu pai. Não sabe mexer no celular direito, entendeu? Obrigado. Seu pitch tá bom. Já tá para conseguir uns investimentos já. A propaganda tá feita já. Né? Feita já. Breno, né? Breno, eu falo que a magia do agro são os conflitos de geração. Né? Eu também tenho uma pessoa em casa que me ensinou tudo sobre agro e ele não consegue entender esse universo digital que eu trabalho. Ele fala, ela divulga. É isso que meu pai, por muito tempo, foi isso que ele falou. Hoje ele já sabe mais ou menos o que é o Instagram, porque para ele o máximo de mídia social é o WhatsApp e YouTube. É só isso que ele faz. Mas você falando de estratégia, né? Quando a gente fala de agro, o agro tem uma peculiaridade muito interessante. O produtor, ele gosta do olho no olho, do aperto de mão. Mídia social é importante, mas esse contato de conversar e entender o que o produtor precisa também é. Então, quando a gente tem duas gerações dentro do agro, a sua geração, que é totalmente digital, e a geração do seu pai, que é uma geração mais do cafezinho, é importante você pensar nesse público. Então, a primeira coisa que eu orientaria você a fazer, procure uma equipe especializada, faça uma pesquisa e entenda quem é o seu público. A partir daí que você começa a tomar as suas ações. E é uma coisa que eu falo muito para as empresas que tentam me contratar. Às vezes eu vejo uma empresa e falo assim, eu quero contratar para você divulgar meu produto. Na hora que eu entro na mídia social do cara, no @ do Instagram, alguma coisa, eu sei que ele não vai reter cliente ali. Eu vou levar meu público para o Instagram dele, mas ele não vai se prender. E eu não tenho problema nenhum em falar, olha, eu não vou fazer o seu trabalho, porque você precisa ter uma estruturação de comunicação antes. Né? Então, eu acho que o primeiro passo para você entender qual a ação que você tem que tomar é entender quem é o seu público. Você já tem mapeado isso? Daqui, ó. Pega aqui, ó.
Então, o nosso público inicial seriam pequenas revendas, né? A gente queria começar com revendas e, posteriormente, ir crescendo, porque daí você vai criando uma autoridade, vai mostrando um serviço de qualidade, com certeza. Quem é o tomador de decisão dessa revenda? Qual é o perfil do tomador de decisão dessa revenda? Quem que vai contratar o seu trabalho nessa revenda? Entendi. É isso que você tem que se perguntar. Não é só olhar para a revenda, mas olhar para o perfil da revenda. O que a revenda que você quer atuar vende de fato? É só insumo de forma geral? Semente, defensivo, tudo mais? Ah, não, ela é focada em defensivo. Ah, não, ela é focada em cooperativa. Lá em Piracicaba a gente tem muita coplacana, né, que domina ali a nossa região. Qual que é o perfil? Quem que é a pessoa que vai te atender lá dentro? O que você vai ter que entregar? Então você tem que começar a fazer essas perguntas para poder enxugar no máximo e entender quem é a sua persona. Eu acho que o Álvaro fala até melhor disso do que eu. Falo não. Eu achei excelente a sua resposta, é isso mesmo. Ok? Professor, por gentileza. João. Tudo bom, gente? Bom dia. Eu não ia falar, mas depois de tanto vocês comentarem... Doutor João, ele não gosta. Não gosta do doutor João. Primeiramente, Álvaro, falar que eu sou muito seu fã, já há alguns anos. Não vou falar anos, porque dá a impressão que a gente é idoso, né? Não é? E comentar que o Connect Zoe, que é aquela logo que está pronta lá, o do Connect Zoe, nós temos o criador dela, que é o Simon, que está aqui. Que é um zootecnista, que está formando em zootecnia, apaixonado pelo marketing. Eu gostaria que vocês... que ele, na verdade, ele está criando... Ele criou a identidade do Connect Zoe e da reunião da SBZ, que vai acontecer agora em agosto. Ele que criou toda a identidade. Um cara que da área do zootecnia, mais apaixonado. Tenho 2 alunos que estão quebrando barreiras aí, que é ele e o Lucas. O Lucas está até na FS agora, no setor de marketing lá. Mas eu queria trazer rapidamente... Rapidamente, eu queria colocar um elefante na sala. A gente sabe que o agro... Eu não gosto muito de usar a palavra narrativa. A narrativa ela é muito... briga de narrativas. E para mim não existe narrativa. Eu, como cientista, para mim são dados. E dados geram decisões. A partir do dado, daquele conhecimento científico, não tem o que se discutir. Eu conheço a Aretusa de alguns anos, desde a época lá, um pouquinho antes do Clubhouse, da época da pandemia. E uma das coisas que a gente discutia muito no Clubhouse era a questão de o agro baseado em ciência. O agro baseado em ciência. E aí entra um ponto que muitas das coisas que são discutidas, aí se para ali, né? Tá, o agro baseado em ciência, ok, vamos resolver isso. Só que entra um ponto. Eu posso ter a ciência, posso ter muito bem um artigo científico publicado que mostra que o desmatamento não existe, está tudo comprovado cientificamente ali. Só que, quando a gente leva isso para a comunicação, a gente tem um problema, que é a comunicação violenta e não violenta. E aí entra um ponto que me irrita bastante, a palavra minha é irritação. E eu não vou citar uma, porque eu não quero tomar processo. Mas a gente sabe que tem uma influenciadora que ela tem uma comunicação muito agressiva. A minha visão. Ela melhorou bastante agora. Mas durante o tempo ela era muito agressiva. E isso acaba levando, como eu sou uma pessoa que fui criado numa cidade praiana, sobrinho de produtor rural e que trabalhou num local, eu vejo assim, entra um ponto que vocês falaram da questão da Heineken, que eu lembro, até a gente criou as salas para poder discutir no Clubhouse. Muita gente batia, e aí entra aquele ranço do pessoal da cidade falando, tá vendo? Eles são agressivos, eles são brabos, eles são da roça, eles são bruto. E eu odeio quando fala que... A pior coisa que existe para mim é falar que o agro é bruto. Isso para mim me irrita profundamente, porque o agro não tem que ser bruto. O agro tem que ser o cara mais soft que existe na face da terra. Porque ele está lidando com a maior necessidade, que é a fome das pessoas. E aí eu falo para vocês, o que vocês consideram com relação a essa questão da comunicação violenta e não violenta? Porque eu acho que esse é o ponto-chave. Não adianta nada o Álvaro gastar lá milhões de reais fazendo um trabalho muito interessante. Aí entra a gente dentro da ciência fazendo um trabalho de pesquisa gigantesco, o produtor gasta rios de horas de trabalho mental e tudo mais para produzir um produto interessante, só que na hora que a gente vai levar isso, leva essa comunicação como se fosse que a gente é abrutalhado, que a gente fala errado, desde que eu estou falando aqui, que a gente não tem conhecimento científico, e isso acaba sendo colocado muito para alguns comunicadores. Teve um que palestrou na Cricote também, que o cara subiu ali e parecia que estava fazendo um show de sertanejo. Então, assim, são coisas que para mim me incomodam bastante. Essa persona que foi criada do agro. E ela não existe. Eu falo muito exemplo, que eu sou apaixonado pelo trabalho da Aretusa, porque ela consegue ter isso de uma forma muito mais polida. Entendeu? Que se comunica diretamente com as pessoas da cidade. Entendeu? Sem também ter um outro ponto, que a maioria das pessoas da cidade acham que nós somos arrogantes. E isso é extremamente ruim para a gente.
até a nossa forma de agir acaba sendo mostrando essa arrogância. E eu me preocupo bastante. E acaba centrando, né? A forma de como a gente se comunicar, a falta do olho no olho, leva também a comunicação violenta, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso, só para a gente poder fechar e deixar esse elefante branco, porque ninguém quer falar sobre isso, né? Deixa eu só dar uma pincelada rapidinho, que eu acho que vale pelo exemplo. Lembra quando se começou a falar de sustentabilidade das empresas? Que toda empresa tinha que ser sustentável? ESG. ESG, né? Saiu esse termo que todo mundo tinha que ser ESG. E eu lembro que eu falei no Congresso dos Jovens do Agronegócio, eu falei bem assim, gente, questão de sustentabilidade hoje é tida como marketing, mas amanhã vai ser como diferenciação de mercado. Se você trabalha dentro das práticas de ESG, você está dentro. Se você não trabalha, você vai estar fora do mercado. O mesmo acontece com o posicionamento na hora de se comunicar. A gente percebe que as marcas, principalmente as grandes marcas, elas olham para comunicadores que têm essa empatia na fala. Por quê? Porque ela não quer se envolver numa polêmica futura. Ela não quer ter que segurar esse peso de ter que falar, nossa, eu contratei um comunicador, um veículo de comunicação extremamente agressivo. Até mesmo porque ele também quer furar a bolha. Essas marcas também querem furar a bolha da comunicação. Então, o que eu vejo hoje, João? A gente vê aí, como eu falei, muitas pessoas buscando o engajamento a todo custo, mas quem se comunicar pelo propósito vai ter espaço no mercado. Quem se comunicar pelo engajamento vai estar fora do mercado. O professor João, você colocou 50 elefantes, na verdade. Mas vamos lá, o que eu entendo para responder aqui. Primeiro, eu acho que precisa ter as duas comunicações, porque a gente se conecta com as pessoas. Eu também não gosto da comunicação, que a gente chama de comunicação violenta, mais agressiva, mais incisiva, mas tem gente que se conecta com aquilo. Então, jamais vocês vão ver no meu Instagram eu esgoelando, e pelo contrário, eu vou falar, ó, fulano falou isso, mas isso. A questão de nos colocarem como arrogantes é a falta da autoestima dos outros setores. Eu tenho números. Eu não estou falando porque eu acho que eu sou o primeiro lugar, Mato Grosso é o primeiro lugar em soja, milho, algodão, carne bovina. Não, eu sou. E isso gera um incômodo, né, nas outras pessoas, porque é falta de autoestima mesmo. A gente tem a síndrome do vira-lata. A gente tem como é que a autossabotagem, né? Então, gente, eu não vou lá palestrar porque a Aretusa é muito melhor do que eu, então eu não vou. Ou a Ana é muito melhor, o Álvaro é muito melhor do que eu não vou. Então, a gente tem que ter mesmo a nossa autoestima e aí, assim, comunicar com a nossa essência. Então, assim, às vezes a essência acho que todo mundo deve conhecer Primo Agro, né? Imagina uma mulher fazendo aquilo. Não, eu acredito que não ia gerar, porque até eu não conheço nenhuma mulher naquele estilo em rede social. Então, é a essência de como você se comunica no seu dia a dia, porque depois você vai me encontrar na rua, meu personagem não vai existir. Né? E esse estereótipo, ele é muito mais nos homens do que nas mulheres. Tá? As mulheres, elas conseguem romper mais essas barreiras de estereótipo e de fazer essa comunicação com empatia. Claro que, né, não vou generalizar, mas na sua maioria com empatia, agregando com números, com fatos, com dados, explicando, com um tom, né, médio na linguagem, olho no olho. Né? O homem, ele está sem paciência para fazer isso. Então, ele quer, de alguma forma, gritar, falar, mas, às vezes, dá vontade mesmo de falar um PQP bem grandão, sabe? Porque cansa, real. E a gente enxerga isso nas novelas. Né? Hoje, as novelas estão muito mais falando do agro. Muita coisa boa, muita coisa legal, muita mais... Ver o personagem da última novela do agro. Era um cara totalmente ruim, ele era o vilão. Né? E não só, ele não era o vilão da lavoura, ele não era o cara que envenenava, isso não, mas ele era a figura, a pessoa ruim que mandava matar, que não sei o que fazia acontecer. Então, esse é o estereótipo. Eu concordo muito com você que a gente tem que romper e mudar essa barreira e comunicar de forma empática, de forma que agregue e não que espante. Né? Então, assim... Sigam as pessoas que vocês gostem. É uma coisa que eu falo, não adianta a Anitta falar uma coisa sem conhecimento, lá não é fonte para agro. Lá é fonte para música legal, para dança, para corpo bonito. Então, vai na Embrapa, vai né, para você ter o conhecimento, de fato, do que você quer entender. Então, a comunicação está em todos os lugares, está para todo mundo pode fazer e cada um vai se conectar com uma pessoa diferente. Acho que eu me prolonguei demais. E não esqueçam que é Ibope que a gente dá para elas, né, gente? Para cada vez que a gente vai tentar retrucar uma polêmica,
É Ibope que a gente dá. Exemplo que a gente tem... Vou pegar o exemplo da Anitta, né? Quantas pessoas não foram lá no perfil da Anitta para ver o que ela estava falando? Agora, imagina o agro todo migrando para o perfil da Anitta, o tanto de engajamento que subiu. O Instagram começou a indicar o perfil dela igual louca. Foi isso que o nosso fez. E o nosso lá embaixo, por quê? Porque o Instagram é algoritmo. É a máquina do algoritmo. Quanto mais eu acesso um perfil, sei lá, para ir lá pegar o conteúdo para poder retrucar, mais o Instagram vai estar dando engajamento para essa pessoa. Então, a gente está jogando contra a gente mesmo. Então, saiu a polêmica, beleza. Eu tomei esse posicionamento, gente. Saiu uma polêmica, eu vou lá e cito um bom exemplo. Aconteceu também esses dias com pecuária, que um ator lá foi falar, não tome leite. Gente, toma leite, porque aqui eu conheço uma produtora que está construindo isso. Está abrindo a porteira. É assim que a gente tem que fazer. Não precisa ficar citando a polêmica para poder construir um conteúdo relevante em cima daquilo de uma temática que é sensível. Professor, já te conhecia de nome, hoje tive o prazer de te conhecer pessoalmente. Primeiro, te agradecer. Acho que isso não é algo que a gente ouve todo dia. Você entrou agora num grande fã-clube, que tem só minha mãe, né? Mas assim, a minha visão tende a ser um pouco mais prática, até pela minha... Eu concordo com absolutamente tudo que elas disseram. E com o que você também disse. Mas na área que eu trabalho, quem manda no tom é quem assiste. Não é quem paga. Não é quem paga. Então, assim, vou dar um exemplo prático, né? Eu atendo o Aldo, a rede de postos Aldo, que é focada em caminhoneiros há 17 anos. E o Aldo, o slogan do Aldo é a marca mais admirada por caminhoneiros no Brasil. E é a rede que mais vende diesel varejo no Brasil. Então, o que interessa? O Aldo é um cara... Essa é a postura dele, quando a empresa ainda era pessoalizada. Hoje é um monstro, né? O CEO do Aldo hoje é o cara que era o CEO da Ipiranga, para você fazer uma ideia. Então, a realidade, né, muda. Mas, assim, o ponto que eu quero chegar... sobre a comunicação violenta, a não violenta... Eu sou contratado para resultados muito específicos. Ali eu preciso vender diesel. Eu preciso pôr o caminhoneiro ali e tal. E isso tudo parte de um propósito, parte de pesquisa, de grupos focais, de entendimento e tal. Quem manda no tom que eu vou falar, no meu caso, é o caminhoneiro. Então, quando o caminhoneiro está puto com o governo, eu estou puto com o governo. Eu estou violento. Entendeu? Aí eu vou lá nos caras que fazem comunicação violenta, eu banco os caras... E os caras vão e mostram que eu estou levando comida para o caminhoneiro parado na barreira. Tudo é uma questão do posicionamento da marca. E a marca ela é muito guiada. Você viu a Aretuza e a Ana dando um conselho para o nosso colega aqui, que é corretíssimo. Falando, quem que você quer vender? Quem que é o perfil? Essa é a primeira coisa que tem que saber. Porque, assim, lembra aquela história que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve? Então, a gente tem que definir onde a gente quer ir. Cada marca tem esse posicionamento e cada marca tem os seus princípios e os seus valores. Então, assim, quando eu entro na UFMT, quando eu estou trabalhando, estou com um crachá da UFMT, eu falo com os valores da instituição. Quando eu entro na SOU, eu falo com os valores, com a missão da instituição, né? E quando eu trabalho para uma marca, eu falo com os valores da marca. E no fundo, eu conheço assim, a comunicação que funciona e a que não funciona. E, naturalmente, a gente tem que ter um fio ético. No meu caso, eu sempre optei nunca trabalhar com a comunicação mentirosa, com aquela indução pesada, com a persuasão que vai além. Isso eu nunca fiz. E está indo bem, mas eu tenho muitos colegas que fazem. Mas a gente é muito medido pelo resultado. E assim, se as pessoas, se aquele grupo, o público-alvo daquela ação estiver quente, consumindo comunicação violenta, ela vai ser atingida através da comunicação violenta. E vice-versa. Então, a gente não tem muito tempo, nem recurso, para mudar culturas, assim, sabe? Por isso que eu falo, tem as demandas de classe, da associação, que aí sim são as demandas da ProSoja em relação à soja, da FAMATO em relação à cultura aqui no Estado. Oi?
você tem as demandas... e você tem as demandas específicas e as demandas pontuais, né? Que a gente não tem força para mudar muito, na maioria das vezes, a menos que seja por acidente. Só num planejamento estratégico de comunicação eu vou mudar a cultura de um povo sempre que eu quiser, eu não consigo, né? Por isso que eu estava dizendo ali, falando, olha, não adianta um agro ter muita expectativa que eu vou chegar na favela, vou chegar num bairro, vou chegar no shopping e vou perguntar assim, o que é o agro para você? Não, o agro brasileiro é uma potência, é uma referência mundial, é responsável, sustentável, a comida que está na minha casa vem daqui, isso aqui vem daqui, isso aqui é produzido no Brasil, isso aqui é rastreado, isso aqui... Isso não funciona, esquece, é uma expectativa irreal. E eu não vou conseguir fazer isso com uma marca. Talvez se a gente começar um trabalho estruturado, longo, de toda uma classe e tal, mas isso demora. Mas, assim, no fundo, a temperatura cultural do povo é o que manda muito, cara. Você quer ver? O Cadeia Neles aqui virou líder de audiência. Lembra disso aí? Todas as TVs começaram a fazer programa policial. Todas. Porque vai atrás da audiência. Clique, né? Os influenciadores que têm posturas assim muito voláteis. Tu já falou, cara, tem muita gente indo só atrás de engajamento. Esse não dura, não é sustentável. Mas, cara, tem gente que está pegando... Não tem problema em dar nome, não. Até na hora que o prefeito entrou, eu estava falando de cavalo. Quase que eu falei, eu gosto de cavalo. Estou falando aqui tanto que eu gosto de cavalo. Nosso prefeito entrou, deve gostar também, porque as ruas aí só dá para andar a cavalo, né? Mas aí eu me segurei. A gente tem um movimento desse, por exemplo, agora com o Paulo Marçal, vou dar nome. Não sei se você estava falando da Camila Teres na hora que você falou e tal, mas assim, tem posições e posições. E todas que tenham um público que acredite, um público que confie, verdade, não verdade. Não estou entrando nesse mérito. Esse cara vai pegar uma fatia da vontade, do esforço de fabricação da marca. Ok, gente, nós encerramos todos os tempos estourados, afinal eu sabia que ia ser assim, comunicação é assim, a gente fala demais e o tema exige também que a gente fale. Agradeço a todos que estão aqui, que estão nos acompanhando também virtualmente, ao espaço, a vocês, Aretusa, Ana, Álvaro, obrigada por contribuir. Vocês continuam aqui, se alguém tiver algo para interagir também, contem com eles também. Obrigada. E obrigada por aceitar mediar, né? Que a gente convidou de última hora para fazer essa mediação aqui. Então, obrigado. Senhoras e senhores, eu convido, por gentileza, o presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, Celso Nogueira, convido o presidente, o vice-presidente também, Vicente Falcão, por gentileza, convido o professor João, por gentileza, e a professora Débora, por gentileza, os quatro aqui em cima do palco, para que nós possamos fazer a entrega das homenagens aos nossos participantes. Nós entregamos o Vicente, diretor financeiro de investimento. Desculpa. Que me deram o título de vice. Te deram o título para ele. Olha, rapaziada, gurizada. Só ressaltando que o nosso diretor financeiro, Vicente Falcão, também já foi nosso ex-presidente do Sindicato Rural e hoje ele foi intitulado também como vice-presidente. Vamos lá. Bora lá. Queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes conosco até o momento aqui no auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando através do canal do Sindicato Rural de Cuiabá, em parceria com a AgroNews pelo YouTube. Informamos que retornaremos a partir das 14 horas, às 2 horas da tarde, com as palestras vespertina, fechando assim o Fórum das Cadeias Produtivas de 2024, presente na 56ª Expo Agro. Mais uma vez, os nossos aplausos, o nosso muito obrigado.